Olá, nesse vídeo nós falaremos, da escola filosófica chamada niilismo, né? O niilismo ele é uma escola filosófica bastante mal entendida, mal interpretada, não sei exatamente como descrevê-lo, mas ele possui várias vertentes, vários campos, mas o foco principal o olhar humano através da parte pessimista do niilismo. Ele é visto muito como pessimista, exatamente até pela origem da sua palavra, né? Porque a palavra niilismo, né? O conceito niilismo, ele vem do latim nihil, né? Não sei muito bem, vou colocar para vocês, que significa nada, né? Então você pensar na questão do ceticismo, né? Porque é um ceticismo, poderíamos chamar de um ceticismo extremo, o niilismo, né? Ele começa com a base cética, de certa forma, e ele segue para um extremo maior, né? Porque o ceticismo é aquela corrente que vai duvidar das coisas, buscar respostas no questionamento, na não aceitação, e o niilismo ele parte por uma parte mais profunda de tudo isso. O termo niilismo, ele aparece, a primeira vez que ele surge, né, é na literatura, não é diretamente na filosofia, né? Na literatura de Gurnev, alguma coisa assim, que é russo, no livro Pais e Filhos, aonde ele apresenta a ideia que ele diz, né? O niilista é um homem que não se curva ante qualquer autoridade, nem aceita nenhum princípio sem exame, qualquer que seja o respeito que esse princípio envolva. Então, o que é essa ideia inicial, né, onde aparece primeiro essa palavra niilismo? Exatamente nesse conceito de que o niilista é aquele que não aceita nada, exatamente o nada, né? A ideia de que ele não concorda e não se curva a ninguém. O niilismo ele tem uma ligação muito forte, né, com a questão do anarquismo, tanto que, né, no período da Revolução, né, do reinado de Alexandre II, o movimento revolucionário existiam muitos niilistas e anarquistas. Não necessariamente os niilistas eram anarquistas e os anarquistas eram niilistas, né, em 1870. Mas houve essa confusão exatamente porque, de um lado, você tinha o anarquista que não aceitava a autoridade, mas não necessariamente não aceitava, né, de uma forma profunda as questões, como o niilista, que também não aceita a autoridade, mas ele também vai para um outro ponto, da não aceitação de muitas coisas, né? Mas o niilismo, como existe um filósofo niilista chamado Gianni Vattimo deve ser, um filósofo italiano, né, pelo nome, que ele alega que o niilismo não necessariamente é pessimista. Nós temos dois pontos do niilismo. Nós temos sim um niilista pessimista, assim como você pode ter qualquer área, qualquer tipo de pensamento que vá para um lado do pessimismo. É claro que o niilismo pessimista, né, o niilismo negativo, como ele chama, ele é muito mais profundo, porque ele já é um niilismo, né, aonde você vai para as ideias dos declínios, do ressentimento, da incapacidade de avançar, né, da paralisia do vale tudo, quer dizer, a vida não tem sentido nenhum, então a gente vai viver ela do jeito que dá, ou não viver, né? Assim como existe o niilismo positivo, que é um niilismo que entende a própria liberdade, a própria responsabilidade, né? O niilismo, de certa forma, o niilismo do Nietzsche, ele se encaixa um pouco nisso, né? Que é mal entendido, mas o Nietzsche é mal entendido de qualquer forma, aonde você tem essa visão da própria responsabilidade sobre si, né? Que não existe garantias do que você vai fazer, não existe uma responsabilidade maior além da própria na questão da existência. Então, o Vatimo, ele defende exatamente essa ideia. Sim, existe um pessimismo niilista, existe um niilismo negativo, que é aquele niilismo que, ao descrer de tudo, ele vai para uma questão, né, uma questão, não sei se poderíamos chamar ruim na sociedade, mas uma questão do ressentimento com toda essa opressão, essa pressão social, essas imposições que ele vai alegar que não existe nada, que não existe
essa estrutura necessária para a existência, assim como existe o niilismo positivo, que também concorda com essa visão, mas ele vai para o lado positivo de pensar, não, a partir desse momento você está assumindo a sua própria liberdade, você está assumindo que você é o dono de si e que a responsabilidade da sua existência é sua. Se você pensar na liberdade sartreana, ela, de certa forma, ela entra no niilismo positivo que o Vatimo está falando. Né? Que essa questão de assumir que o mundo ele é seu, né? Você que tem que estar nos seus atos, nas suas ações, nas suas responsabilidades. O niilismo, então, a partir disso, ele possui uma divisão, né, inicial, que está dividido em 4 partes. Eu vou apresentar as 4 partes e vou começar pela ordem proposta. Então, quais são os 4 tipos, né? Nós temos o moral, também chamado de niilismo ético, o niilismo existencial, o político e o negativo. O negativo é aquele que deu, de certa forma, origem a todos os outros, né? Então, vamos começar pelo moral ou ético. O niilismo moral, ele nega a existência de toda atitude moral e imoral. Né? Ele nega a moralidade de uma forma geral, porque se você pensa que as atitudes elas dependem de um conceito, de uma regra maior que controla ou que domina toda uma existência, qualquer dúvida, vê o vídeo, né, sobre o que é ética e moral, que vai ficar mais fácil. O niilismo ele vai falar exatamente dessa questão, quer dizer, não existe nenhuma moralidade ou moralidade, até porque não existe um conceito maior, um controle social que está além da minha própria existência, né, que gera que daí nós estamos ligados diretamente ao niilismo existencial, né, porque o existencialismo niilista ele vem exatamente para dizer, não há um sentido na vida humana, não há uma finalidade na vida humana. A vida ela não veio destinada ou preparada para algo, como se você pensar numa visão aristotélica, por exemplo, que a finalidade da vida é a felicidade. O niilista ele vai falar não. Né? O niilismo existencial ele diz, o propósito da sua própria vida é uma escolha sua. Se a sua vida vai ter um sentido, se a sua vida não terá um sentido, ele será construído a partir da sua opinião, da sua visão do mundo. Né? Você pode ter uma visão X ou uma visão Y, porque não há um determinado padrão para isso. As escolhas são feitas a partir do que você deseja. O niilismo político é onde entra exatamente essa questão da ruptura com os padrões, com a regra, com os sistemas religiosos sociais. Né? É muito perceptível um sistema, né, um niilismo político na filosofia nietzschiana, por exemplo, quando ele escreve na genealogia da moral, né, um com o outro, essa questão dessa crítica, né, à visão cristã, que é a religião dominante no mundo, essa questão dessas imposições, de dizer isso é assim, isso não é, você deve ser assim, você não deve. Então ele rompe com o controle do outro sobre nós, né, no sentido político-social. Quer dizer, a sociedade ela não é uma determinação do que ela deve ser, e sim ela será uma construção constante do que será, né? Porque ela vai depender de nós, né? E o niilismo negativo, que é o primeiro, né, que ele vai negar toda essa questão do mundo ideal, das ideias de paraíso, que ele vem também com essa crítica forte ao controle, à dominação, à alienação e ao platonismo, né? Nessa questão de que existe uma perfeição, de que existe o conceito determinante da existência. E ele fala, não, eu não posso a partir do mundo sensível, né, do mundo físico, alcançar ou conquistar uma ideologia perfeita, porque ela não existe, né? O mundo perceptível, o mundo sensível, ele é mutável, ele não significa nada, porque hoje ele é uma coisa, amanhã ele poderá ser outra. Né? E aí nós entramos com a questão não só dessa divisão, né, que essa é uma divisão feita nas estruturas niilistas. O Deleuze, um outro filósofo, ele faz uma divisão dentro do niilismo nietzschiano. Né? O Nietzsche ele passou a ser muito conhecido como um filósofo niilista, até porque a filosofia dele tem
praticamente todas essas divisões iniciais do niilismo. Então ele divide o niilismo dentro da filosofia nietzschiana, e a partir disso também o niilismo ele é visto de uma nova forma, né, com o Deleuze, através dessa divisão do niilismo do Nietzsche. Eu vou colocar a divisão e já explico igual eu fiz agora. Como a maioria das visões filosóficas do Nietzsche, se você for reparar mesmo, ela possui uma escala, um certo fluxo, né, como diria o Bergson, um fluxo vivido, é um movimento constante. Então você acaba passando de uma coisa para a outra. Né? Se você começa pela concepção do niilismo negativo, né, que é o primeiro passo para a negação do mundo real numa superioridade extra-humana. Né? Então, o primeiro passo do niilismo do Nietzsche, a partir do ponto de vista do Deleuze, é o niilismo negativo, onde você nega que exista algo além da nossa existência. Né? Você faz uma negação, de certa forma, das religiões, né? Porque você vai negar que exista um plano fora do plano existente vivido agora. A vida ela passa a ser totalmente ligada, vivida nesse universo, nesse instante, nesse momento em que nós estamos vivendo. Você não tem um pensamento no sentido futuro de existência, porque ela, a partir do momento que essa existência acabar, não terá outra. Por que eu falo que ela parece um fluxo, né? Porque se você vai desse conceito para o relativo, o reativo, né? É o momento em que você passa da imperfeição na questão de visão de mundo, né? Este é o mundo que nós temos, é esse mundo que nós viveremos, para a questão do pensamento, onde o reativo, o Nietzsche nega a existência da perfeição ideológica de um mundo. O mundo é a relação direta com o mundo imperfeito, que é o nosso, né? Não há uma perfeição nesse mundo, até porque a mudança constante criada pelo homem, ela não só possui uma evolução, se a gente pode usar essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra muito complicada, para uma destruição. Né? É um processo de transformação, e a transformação nem sempre é uma transformação boa. Né? E ele vai negar, nesse momento ele não nega, né? Não, nesses dois momentos ele não está negando ainda a existência de uma divindade, né? Ele está debatendo a relação imposta pela visão religiosa no negativo, ele está debatendo no reativo a questão filosófica, não que não envolva também a questão religiosa, mas ele debate a questão ideológica da perfeição, né? Do platonismo, né, dessa questão do mundo das ideias, da perfeição do conceito, da ideologia, que para o Nietzsche isso não existe. Né? Nós temos o agora, a constante mudança e o pensamento variável. E aí nós vamos para o passivo. O passivo, sim, ele entra com essa negação, né, da divindade, a questão, não só na questão o Nietzsche não está, de certa forma, negando a existência de Deus nesse instante. Né? Ele está, na verdade, ele está dizendo que, por mais que exista algo, se existe, você não tem uma influência dele nisso. Né? A vida ela é o constante presente. Como é que eu posso dizer? Né? É a perfeição do futuro. Não adianta nada a gente passar a vida planejando, né? Por que é passivo? Porque os nossos atos não influenciam amanhã. Então não adianta nada, por exemplo, eu planejo a existência de uma família perfeita na minha vida, de um emprego perfeito, e isso nunca irá existir, né? Nós não temos um controle da existência, por isso vem a negação de Deus, de certa forma, porque se você pensar que as boas ações serão recompensadas por boas ações e boas consequências, que seria uma visão completamente cristã, o Nietzsche ele vai falar que isso não acontece, nós somos passivos à existência, né? Que é
por isso a questão do niilismo passivo, porque por mais que nós não agimos sozinhos, então existe toda a influência do mundo sobre nós e do nós sobre o mundo, aonde aquilo, por mais que planejado e decidido, pode não acontecer, né? Eu posso lutar a vida inteira e nunca alcançar o ideal que eu planejei para acontecer, porque não depende só de mim. Por isso que você vai negando, mas se você pensar, né, no que eu falei lá atrás, das duas formas, né, o positivo e o negativo, que não necessariamente o niilismo ele é pessimista, você, ao negar tudo, você chega à concepção do ativo, o niilismo ativo em Nietzsche, segundo Deleuze, não esqueça. Ele, por mais que ele apresente uma depressão do mundo, né, ele vai dizer assim, tudo bem, nós temos tudo isso, mas também nós temos um outro lado, né, que é onde o Nietzsche volta à concepção, de certa forma, da divindade, da estrutura de deuses, do pensamento, né, que a ética nietzschiana é baseada nos deuses, vê aí o vídeo, onde ele vai apresentar a questão da arte, né, da dança, da questão de certa forma até, né, da música. Por quê? Porque a arte ela é uma forma da expressão humana também na questão não do controle do mundo, mas da apreciação do mundo, né? Que eu não preciso, ao perceber que não há um controle, que existe, né, o fatalismo nietzschiano também, é interessante se você quiser ver o vídeo, tem aí, essa questão da aceitação. Não é porque eu não controlo que eu não posso viver bem naquilo. Eu posso ser ativo daquilo que eu não controlo. Ao aceitar que eu não controlo, eu posso aproveitar aquilo que eu não controlo e viver bem com aquilo. Né? Deixar o acontecer no passivo não quer dizer também que eu vou deixar o mundo ficar pior ao meu lado. Não, eu posso aproveitar o melhor desse mundo, que vem o ativo, o niilismo ativo. Onde através da arte também, né, que a arte é muito importante no Nietzsche nesse sentido, eu posso ter um lado bom da vida, né? A vida expansiva de uma forma agradável, não de uma forma controlada, porque eu não controlo, mas sim de uma forma de aproveitamento, né, de aceitação. Eu aceito que não posso fazer nada, eu lido com aquilo da melhor forma. Eu aproveito, eu sou ativo no sentido da escolha que eu faço com aquilo que eu recebo, porque eu não tenho controle, né? Por isso vem essa questão do valor do indivíduo, da responsabilidade. Aí volta aquilo que eu disse, né? De certa forma, quando você entende a situação, você também assume que você é o protagonista, essa palavra que está na moda faz um tempo, o protagonista da própria vida. Então, se acontece algo, não é culpa só sua, sim, não, ela é culpa sua também, mas ela tem uma influência do mundo. O que eu faço com aquilo é culpa minha. Eu recebo, são as velhas histórias, né, os ensinamentos chineses adoram esse tipo de ensinamento, né? Eu recebo uma coisa ou eu perco uma coisa, o que eu faço com aquilo? Eu posso sentar e reclamar a vida inteira porque não ganhei o que eu queria, mas ou eu posso me divertir muito porque eu ganhei aquela coisa, né? Eu acho que a questão do niilismo ativo é principalmente voltada a isso. É a ação que eu faço, né, a partir daquilo que eu recebo. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida manda aí que eu tento responder. Valeu, até o próximo.